Senhores, senhoras, mais uma vez eu quero trazer ao conhecimento de vocês algumas informações sobre alienação parental e o contraponto da lei. Hoje eu quero apresentar para vocês alguns dados que poderá demonstrar claramente a intenção sórdida de um grupo que em 2008, 2009, 2010, uma intenção muito clara de denegrir, de desmerecer, de atrapalhar uma comissão parlamentar de inquérito instalada para apurar crimes de pedofilia e presidida pelo senador Magno Malta. Esse grupo ele fez minar esta CPI da pedofilia, fazendo um trabalho, a meu ver, muito sujo. Eu tenho falado com vocês muito sobre a Lei 12.318, que é a Lei da Alienação Parental, e Lei 12.318 de 2010, diga-se, que eu tenho falado em todas as minhas palestras e também nos comentários que eu tenho gravado, porque realmente é uma lei injusta, é uma lei que tem prejudicado as crianças, é uma lei que tem prejudicado especialmente as mães, é uma lei que, na realidade, ela veio para atrapalhar a sociedade, para bagunçar com aquilo que de bom nós tínhamos no direito e trazer alguma coisa que realmente está causando muito dano à sociedade. Mas o impressionante é que como é que esse pessoal conseguiram enganar 513 deputados, não sei quantos votaram a favor dessa lei, mas nós temos lá 513 deputados, eu sei que a maioria votaram a favor dessa lei, além dos 81 senadores que também votaram essa lei. Eu tenho conversado com muitos deputados, tenho conversado com muitos senadores, e eles lamentam por terem votado esse projeto de lei 4.053 sem saberem absolutamente do que se tratava. Quando ouviram falar de alienação parental, eles não souberam dizer o que é, não sabiam o que é. Quando lhes perguntei sobre Gardner, eles disseram que nunca havia ouvido falar sobre esse camarada. E quando então eu disse que naquela ocasião foi apresentado para os congressistas que 80% das denúncias eram falsas, também ficaram pasmos, porque não souberam dizer de onde esse número saiu. Eu quero mostrar para vocês a lógica daquilo que eu estou dizendo, porque eu não estou chamando aqui nenhum pai de pedófilo, por favor, não pensem dessa forma. Eu apenas quero apresentar os dados aqui para mostrar que essa lei não presta, não serve, e que ela está prejudicando as crianças. Vocês estão lembrados quando começou a CPI da pedofilia? Pois bem, então vamos lá. Ela iniciou-se em 25 de março de 2008 e ela veio terminar em 16 de dezembro de 2010. Vamos lá, eu vou repetir a data. 25 de março de 2008
e terminou em 16 de dezembro de 2010. Quando foi em 7 de outubro de 2008, aparece na Câmara dos Deputados o projeto de lei 4053, que foi elaborado na sua essência pela ex-desembargadora do Rio Grande do Sul, doutora Maria Berenice Dias. Ela teve também a participação do doutor Elísio Pérez, um juiz trabalhista aqui em São Paulo. Ela teve a participação de vários grupos que deixaram constar aqui na justificação como sendo lá SOS Papai e Mamãe, Associação de Pais e Mães Separadas, APASE, Pai Legal, Pais para Sempre, Pais por Justiça. E ela foi assinada por um ex-desembargador que então estava lá na Câmara dos Deputados, eleito que fora deputado federal, o ex-desembargador Dr. Regis de Oliveira. Eu citei a APASE com bastante ênfase, porque foi a APASE, através do seu presidente, que é tido como o pai da lei da alienação parental, o senhor Arnaldino Rodrigues Paulino. Ele foi um dos que esteve lá fazendo lobby para que essa lei viesse a ser aprovada. E lá naquela ocasião já, ele vinha dizendo para a sociedade e também para os deputados que lá estavam, que havia sim uma ocorrência de 80% de denúncias falsas de abuso sexual, isso quando se referia às crianças, no caso do divórcio em que a disputa pela guarda se instalava. O senhor Arnaldino declarou isso, inclusive, ao um jornal, É o País, também o Dom Total, em uma entrevista em que o Tomás Chiaverini fez, e ele escreve aqui, o Tomás Chiaverini, as palavras do senhor Arnaldino: 80% das denúncias são falsas. Isso é o que está dizendo o senhor Arnaldino. Muito bem. Toda essa lei, todo esse projeto, ele foi embasado numa obra que está aqui: Falsas acusações de abuso sexual de crianças, cujo autor é o senhor Richard Alan Gardner. E eu digo que inspiraram nessa obra de mais de 700 folhas, porque aqui no projeto de lei 4053 eles fazem constar tacidamente o nome de Richard Gardner. Muito bem. Eu queria ter falado com o desembargador que assinou isso daqui, Dr. Regis de Oliveira,
E eu disse já no outro vídeo que eu tentei falar com ele de todas as formas, por telefone, por e-mail, mandei material para ele para verificar o que eu estava apurando e que eu ia realmente começar a falar sobre isso, mas ele não me atendeu, não quis me atender e recusou-se a me atender. Muito bem, ele foi quem assinou isso daqui. E o Tomás Severini, ele disse o seguinte, que ele não se lembra em que contexto ele assinou essa lei. Ele não se lembra ou não sabia quem que era Gardner, que nunca havia ouvido antes falar sobre esse homem. Ora, meu Deus do céu, se quem assinou esta lei assinou sem saber o que estava assinando, eu não posso culpá-los, eu não posso culpar todo o Congresso Nacional, porque quem assinou isso aqui deveria ter a responsabilidade de ter examinado e saber o que estava assinando. É assim que eu entendo. Quando eu voto em alguém para me representar lá no Congresso Nacional ou lá no Senado Federal, eu voto na certeza de que ele vai estar fazendo lá o seu trabalho consciente e com muita atenção para que não vote em projetos que venham em prejuízo da sociedade. Mas o Dr. Reis de Oliveira cometeu esse erro. Agora, esses 80% de acusações de abuso sexual que dizem serem falsas, ela só tem mais uma pessoa nesse Brasil que eu conheço que tem escrito sobre isso, que disse que é 80%, mas também não sabe de onde tirou. E essa pessoa que disse é uma psicóloga, a doutora Glícia Barbosa de Matos Brasil. Ela é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E ela fala aqui, isso aqui, que os processos que passam por lá, que falam sobre abuso sexual, que 80% dos registros são falsos. Também ela baseou-se não sei aonde, porque não existe esse número em lugar nenhum. Claro, os senhores querem ver até que ponto vai a irresponsabilidade de homens que a gente coloca lá no Congresso e confia neles e eles fazem a coisa de qualquer forma? Pois é. Esse projeto de lei, que também eu tenho falado muito sobre ele, 4488 de 2016, e que foi subscrito pelo deputado federal, advogado, Dr. Arnaldo Faria de Sá, aqui na justificação também, eles põem 80% são falsos testemunhas, falsas denúncias de abusos sexual. Veja vocês, 10 de fevereiro de 2016. Agora, da onde tirou esse número 80% de acusações falsas? De onde tirou? Se perguntar para ele, ele vai dizer, mas não, foi o Arnaldino que disse. E se eu perguntar para o senhor Arnaldino, ele vai falar que foi feito um estudo no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e apurou-se isso. Mentira, porque aqui não tem a menor condição de fazer um levantamento dessa ordem. Agora eu vou trazer uns dados para vocês e eu quero que vocês me digam o que nós devemos fazer com essa lei. Houve um trabalho feito durante 10 anos por uma grande universidade do Nordeste, e eles, durante esse período todo, eles analisaram
136 casos de agressão sexual. E sabe que conclusão eles tiraram? Que apenas 5,96% ou 5,9% eram falsas, ou no máximo 8% eram falsas. Aí então eles põem aqui uma variação de prevalência de falsas alegações que é entre 2% e 10%. O que, se levarmos em consideração esse número e tirarmos uma média, nós teremos aí um número de 95% de alegações verdadeiras. E logo mais vocês vão ouvir quem é que também acabou dizendo esse número 95%. E eu não achei esse número 95% ali na lata de lixo, não. Eu fui buscar isso porque essa lei eu venho buscando, nós aqui em nosso escritório estamos investigando, estamos pesquisando há 7 anos. E temos documentos que provam isso daí. Houve aqui em São Paulo uma segunda reunião ordinária da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conhecida como COPEVID. E a promotora que preside, ela cita um estudo feito nos Estados Unidos que revelou que de 9.000 divórcios, em apenas 2% dos casos litigiosos havia notícia de estupro. E desses casos, só de 5 a 8% eram referentes a denúncias falsas. Aí nós voltamos novamente, tirando a média, afirmar que 95% das denúncias são verdadeiras. Agora, pasmem, senhores. Pasmem, senhores. Em 1992, o Dr. Richard Alan Gardner, se é que eu posso chamá-lo de doutor, escreve esta obra para poder fazer a defesa de pedófilos. Baseado nessa obra, nessa tese que ele defendeu, ele elaborou mais de 400 laudos defendendo pais sobre os quais havia a acusação de que tinham praticado abuso sexual contra seus filhos. Então, por evidente, que ele diz aqui nesse livro que a pedofilia é normal, que nós temos que colocar na cabeça da criança que a pedofilia é praticada em todo lugar do mundo e que faz parte da vida, que o abusador ele não deve ser expulso da presença da criança e nem a criança evitar que ela tenha contato com ele, porque esse contato do abusador com a criança abusada é saudável, que aliás eu não sei aonde é que acham que é saudável. Imagine se você fosse estrupado, mesmo homem, e eu tivesse que colocar você no mesmo quarto com o seu estrupador. Como que você iria se sentir? E nem precisa nem ser estupro, viu? Se vocês tivessem sido roubados em alguma coisa aí e eu pusesse você num quarto fechado com o camarada que roubou você ou o camarada que matou teu pai, tua mãe, teu filho, qualquer coisa semelhante, qual seria a sua reação? Eu garanto que de beijos você não iria cobri-los.
Agora eu vou falar para você uma coisa. Quem falou que tem 95% de acusações que são verdadeiras foi o Dr. Richard Gardner. Nesse livro que ele escreveu em 1991, Histeria do Abuso Sexual. A grande maioria, afirma ele, provavelmente acima de 95% de todas as alegações de abuso sexual é válida. Está aqui. Esse livro, eu tive ele em minhas mãos. E nós demos a ele a alguém que leciona numa universidade em São Paulo, porque entendemos que seria mais útil na mão dessa pessoa do que na nossa. Mas, se quiserem, é só procurar esse livro lá no Amazon, ou vá lá nos Estados Unidos, o Sebo, e vocês encontrarão essa obra, porque lá nos Estados Unidos, isso aqui não vale nada. Senhores, o judiciário no Brasil aceitou a mentira do senhor Analdino e acabou trazendo um desastre para a sociedade. Hoje nós temos mais de 4.000 crianças que foram arrancadas do colo, do seio da mãe e foram entregues ao seu abusador. E eu já expliquei no vídeo anterior como é que isso se processa dentro da Lei 12.318. Então essas crianças estão na mão do seu abusador indevidamente devido à ação de um inconsequente. E é tão sério isto, eu quero dizer aos senhores que quando eu fui fazer uma sustentação oral do tribunal em São Paulo, em defesa de alguém que me é muito querido e que faz parte da minha vida, quando eu falei Gardner, o presidente mandou que eu pulasse essa parte. Quando eu falei da paz, o presidente mandou que eu pulasse essa parte. Eu quero dizer aos senhores que hoje, se eu ainda estou falando através das redes sociais sobre esse assunto, e o nosso escritório tem aí uma página sobre essa matéria, nós temos hoje aí um canal sobre isto no YouTube, é porque eu quero e tenho o desejo de que as nossas crianças não sofram, não passem pelo estrago tão grande que hoje a elas está proposto, que é inversão de guarda e entrega na mão do abusador. Eu estou com 71 anos de idade. Tenho perto de 42 anos por aí de advocacia ininterruptamente. Se tiver algum advogado, tiver algum psicólogo, tiver qualquer pessoa, seja de onde for, que tiver uma informação diferente dessa que eu estou dando, eu desafio que venha falar comigo. Eu aprendi uma coisa nesses 71 anos de vida. E com essa frase eu termino o que eu estou falando essa noite.
A grandiosidade de um homem não está nas conquistas que faz, mas sim na humildade de reconhecerem os seus erros e mudar a rota. Muito obrigado, Jesus.